E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui em mais um vídeo e nesse vídeo eu gostaria de resolver um exercício para uma vaga de desenvolvedor, programador que eu encontrei aí pela internet. E aí basicamente eu vou passar aqui a forma como eu resolveria e falar algumas coisas a respeito do desafio, como por exemplo o motivo pelo qual eu acho que ele foi aplicado e o que ali que a equipe queria saber do candidato, né, quando aplicou esse desafio. Bom, nós estamos aqui no Code Sandbox e aí basicamente nós temos três arquivos. Dois, melhor dizendo. Nós temos aqui o arquivo de constante, que é basicamente onde eu tenho um array de documentos. Então eu tenho três linhas. Então aqui temos a posição 0, 1, 2 e 3. Lembrando que em arrays nós sempre começamos a contar do zero, né? Então por isso que 0, 1, 2 e 3, totalizando quatro linhas. E aqui nós temos o desafio em si. O que eles querem que façamos? Aqui, ó, eles querem que nós mapeemos cada palavra que está aqui no array, e depois de mapear cada palavra, que a gente dê algumas informações, como por exemplo, as posições dentro do array onde a palavra se encontra e o total de vezes que a palavra foi encontrada, né, ali dentro, o total de ocorrências da palavra, ok? Bom, o que eu acho que eles queriam saber do candidato quando aplicaram isso? Provavelmente eles queriam saber se o cara sabia laços de repetição, deduzo eu. Esses laços de repetição poderia ser for each, map. Acredito que eles queriam saber se a pessoa sabe o básico de regex, expressão regular. O que mais? E também métodos JavaScript. Eu imagino que eles queriam saber se a pessoa sabia usar split, opa, aqui ó, split, métodos como to lower case e assim por diante. Métodos, inclusive, que eu vou usar na resolução do problema. Bom, como que eu resolveria então? Eu faria o seguinte. Então aqui, ó, primeiro de tudo, eu estou dando console log, né? E aqui temos todas as palavras. Deixa eu até limpar aqui. Então aqui, ó, temos todas as palavras. A primeira coisa que eu faria é usar aqui o documents e dentro do documents eu uso o map, que é basicamente para passar linha por linha e a partir disso eu vou fazendo um tratamento até chegar no resultado. Então aqui eu teria linha e index. Aqui eu vou me livrar desse console log, colocar aqui e deixa eu só ver se eu tô tendo aqui linha por linha. Maravilha, olha só. Então aqui eu já tô conseguindo separar linha por linha usando o map. Uma, duas, três e quatro linhas. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é normalizar os dados. E o que isso significa nesse contexto? Isso significa que eu vou me livrar de ponto, vou me livrar de vírgula e também vou me livrar das letras maiúsculas. Eu vou deixar tudo minúsculo, que é para ter a normalização disso. Por que eu vou me livrar de ponto e vírgula? Porque não é relevante para mim. Tudo que eu preciso para resolver o problema é palavras. Então eu vou me livrar dos pontos e vírgulas. E eu vou deixar tudo em letra minúscula, por quê? A nível da linguagem de programação, a palavra Loren e Loren são diferentes. Uma porque tem o L maiúsculo e outra minúsculo. Mas, a nível de linguagem humana, é a mesma coisa, como se fosse tudo uma coisa só, né? A nível de entendimento humano. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, então. Eu vou criar uma variável chamada formatedLine. E isso aqui vai ser o seguinte. Eu vou usar um método de string, que é o replace, e vou passar dois parâmetros para o replace. Opa, deixa eu só colocar aqui. Vou passar dois parâmetros. Para quem não conhece, o replace ele basicamente vai pegar uma string, uma palavra, e aqui eu falo, olha, substitua isso do lado, né? Isso aqui por isso aqui. Ou seja, ele vai substituir o parâmetro da esquerda pelo da direita. Isso seria como substitua a letra L pela palavra Marlon, por exemplo. Se eu colocar aqui o console log, olha só, na primeira linha aqui, onde estava escrito Loren, foi substituído pela palavra, né, Marlon. Se eu colocar aqui, ó, BBBBB, ele vai substituir também. Olha só, o Loren pela sequência de Bs.
Porém, eu vou fazer algo melhor ainda, que é o seguinte, eu vou usar um regex aqui, e basicamente um regex é uma forma, digamos, explicando bem por cima, né? O regex serve para diversas aplicações, mas aqui eu vou passar uma sequência de caracteres e substituí-los por nada. E a sequência vai ser justamente vírgula e ponto. E como vocês podem ver, não temos mais nenhum ponto e vírgula atrapalhando. Em cima disso, em cima de cada linha que eu tratei, eu já vou aproveitar e vou deixar tudo em lowercase, ou seja, eu vou deixar tudo em letra minúscula. Para isso, eu vou usar o método do JavaScript, que é o toLowerCase, onde ele deixa tudo minúsculo. Caso eu quisesse, ou precisasse, deixar tudo em letra maiúscula, era só fazer isso aqui, que é o toUpperCase, e agora tudo estaria maiúsculo. Porém, eu acho melhor deixar aqui em lowercase. Então, perfeito. O que nós temos aqui já é, então, os dados normalizados. Tudo minúsculo, sem ponto, sem vírgula, sem qualquer outra coisa ali no meio. Em cima disso, eu vou fazer um outro tratamento que é o seguinte. Eu vou capturar de cada linha, cada palavra. Então, para isso, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou criar uma constante aqui chamada formatted words. E eu vou usar aqui a linha formatada e vou usar um método chamado split. O método split é como se eu falasse assim para o JavaScript, olha, pega essa palavra, essa frase e quando você encontrar essa condição aqui, como por exemplo a letra M, divida ao meio. É como se eu falasse isso. Porém aqui eu vou fazer o split usando espaço em branco. Por quê? Porque toda vez que existir um espaço em branco, eu vou separar aqui as palavras. E aí o resultado disso vai ser isso aqui, ó. Olha só. Agora eu tenho cada palavra separada, de forma individual. Então a gente já está chegando lá. Então, o que eu fiz até agora? Eu basicamente tratei a linha, tirei ponto e vírgula, deixei tudo minúsculo. Agora, de cada linha, eu capturei a palavra sozinha e em cima disso eu vou prosseguir. O que a gente precisa, então, é manter meio que um mapa ali de todas as palavras que nós já fizemos uso ou a palavra que a gente encontrar pela primeira vez. E quando a gente encontra uma palavra, a gente precisa registrar quantas vezes nós temos ela, né? E em que linha lá do nosso array inicial essa palavra se encontra. Para isso, eu vou criar um carinha aqui chamado mapped words, que vai ser um objeto vazio. E no fim é como se eu precisasse ter isso aqui, ó. Eu vou falar, olha, a palavra Lauren está na posição 1, 2 e 3 e eu tenho, eu tenho a palavra duas vezes no meu array. É como se eu precisasse fazer isso, só que de forma dinâmica. Obviamente eu vou excluir aqui para deixar vazio. Para isso, eu faria da seguinte forma, eu criaria, nesse laço de repetição aqui ainda, eu criaria uma condição chamada, melhor dizendo, estou fazendo no laço errado. Eu vou pegar o array de cada sequência de palavras, então aqui vai ser a formatted words, vou fazer um novo map, aqui eu vou ter o registro de palavra por palavra, aqui eu vou chamar de current index, e aqui eu vou fazer o seguinte, se eu colocar um console log aqui na palavra word, olha só, nós já temos aqui, agora, palavra por palavra sendo mostrada, né, sozinha, digamos assim. E aí, para isso, a partir disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se eu já tenho aqui no meu map de words essa palavra, né? Então aqui eu vejo, olha, se eu já tenho o registro dessa palavra, eu preciso adicionar algo novo a ela, porque eu encontrei ela novamente, né? Ocorreu ela novamente aqui no meu array. E aí, para isso, é o seguinte, eu vou pegar o próprio registro dela dentro do objeto, e aqui eu vou falar in positions, e aqui é um array, e aí para eu não perder o registro de todas as ocorrências anteriores, eu vou copiar, né, usando spread aqui. Então eu vou copiar
o map de words aqui. Vou copiar em positions. Eu acho que eu vou tirar esse console log, que ele está meio que atrasando aqui. Então aqui eu vou copiar o que já existe, né? As posições que eu já registrei e em seguida eu vou adicionar o novo index. Esse index aqui que eu estou adicionando é a nova linha onde a palavra ocorreu. Perfeito. E aqui na quantia, tá? E aqui na quantia vai ser o seguinte, eu vou também manter registro da quantia que eu já tinha registrado anteriormente, porque se caiu nessa condição significa que é pelo menos a segunda, a terceira ou quarta vez que a palavra está sendo encontrada. E aqui eu vou pegar o amount e eu vou adicionar mais um. Então, se ela existia uma vez e caiu novamente, vai para 2, 3, 4 e assim por diante. Além disso, eu preciso criar a condição do cenário onde a palavra nunca foi registrada, ou seja, é a primeira vez que eu encontrei aquela palavra. Para isso eu vou fazer um if, onde eu falo, olha, se a palavra não existe aqui, eu preciso fazer o primeiro registro do index onde ela foi encontrada. Então aqui vai ficar mais simples ainda. Eu simplesmente vou adicionar o index aqui. E aqui eu vou falar, olha, 1. A quantia de vezes que eu encontrei a palavra foi 1. Por quê? Porque ela não existia. E esse sinal aqui é que verifica isso, né? E aí eu crio o registro dela. E eu acredito que, na verdade, deixa eu ver, amount, acho que é para estar certo. Se eu colocar aqui um console log no final de tudo, vamos ver o que eu encontro por aqui. Olha, eu vou até limpar aqui e vou colocar novamente aqui. Olha só, o que nós temos aqui agora. Nós temos todas as palavras, então, registradas, né, dentro do nosso objeto. E cada palavra tem informações a respeito dela mesma, como a posição onde a palavra foi encontrada. Então, por exemplo, a palavra loading, ela tem 5 ocorrências e ela está na posição 000 e 2. E só para a gente não ficar caçando aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a palavra Marlon e a palavra Marlon aqui, ó, na primeira e na terceira linha. Então, se a gente vir aqui, é para a palavra Marlon existir 2 vezes e aqui nas posições, né, ela está na posição 0 e na posição 2, que é justamente posição 0, primeira linha, e posição 2, terceira linha. Ah, se eu colocar maiúsculo para testar a condição lá, é para funcionar também. Então aqui o perfeito ocorreu 2 vezes na posição 0 e posição 2. Perfeito. Além disso, tem algo que eu notei aqui que é o seguinte. Se a gente dá uma olhada na palavra loading, dá para ver que teve 5 ocorrências, porém 4 ocorrências é na posição 0, ou seja, na mesma linha, e ele está repetindo essa informação. E eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque se eu já falei que ela está na posição 0, eu não preciso falar 4 vezes isso. Aqui embaixo eu já estou falando que existem 5 ocorrências, e as ocorrências na primeira e lá na última linha, né? Para isso eu vou fazer um tratamento aqui, que é o seguinte, eu vou me livrar do que tiver repetido aqui dentro desse array. Para fazer isso é bem simples, dá para usar aqui o new set e o próprio operador spread. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o spread e vou falar, olha, new set, e o meu new set vai funcionar em cima desse cara aqui. E eu acho que isso aqui já vai resolver o nosso problema. Deixa eu até diminuir aqui. Vamos ver aqui se deu certo. E perfeito, olha só. Agora ele está falando, olha, a palavra Loren tem 5 ocorrências e tá na posição 0 e 2, na primeira e na terceira linha, no caso aqui, né?
Dessa forma, eu chegaria nessa solução e diria que está terminado. Eu até poderia adicionar algumas melhorias, como por exemplo, ao invés de usar um objeto literal aqui, daria para usar talvez um objeto de mapa, né? Que ele basicamente funciona como objeto aqui, porém ele é mais performático na hora de você criar chaves dinamicamente e alterar os valores dessas chaves. Mas eu seguiria com um objeto mais comum mesmo. O que daria para fazer era evitar de ter um map dentro de outro map, porque pensando a longo prazo e, né, se tivéssemos aqui um array muito longo, isso aqui teria um custo de processamento bastante alto, né? Se tivéssemos, por exemplo, sei lá, 1 milhão de linhas, porque iria ter que fazer vários laços aqui, né, de iteração até chegar no resultado. Mas eu acho que o objetivo aqui de quem aplicou um teste como esse era basicamente ver se a pessoa sabe usar um map, um for each, se ela sabe ali o básico de regex, se ela sabe deixar em letra minúscula, maiúscula, se ela sabe criar um objeto de forma dinâmica e assim por diante. E eu resolveria, eu acho, mais ou menos dessa forma, ok? Bom, é isso. Dá para fazer mais coisas aqui em cima, né? Em cima desse desafio. E aí talvez eu faça algum vídeo, né? Melhorando isso aqui. Algo que daria para fazer, por exemplo, seria dizer quantas vezes a palavra se encontra na linha, né? Porque aqui eu estou dando um dado mais, digamos assim, mais enxuto, né? Mais raso, né? Eu estou falando só quantas vezes a palavra existe e as linhas, mas eu não estou falando quantas vezes existe em cada linha, né? Eu poderia me aprofundar. Mas por esse vídeo é só, senão também vai ficar muito longo. E é isso. Espero que tenham gostado. E aí deixa aí um comentário da forma como tu faria, como tu resolveria, algo que você acha que eu fiz aqui errado, que daria para melhorar, que seria uma melhor prática e tudo mais. Deixa um like também se tu curtiu o vídeo. E até a próxima.